Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Meus irmãos, eu quero começar este momento lhes fazendo uma pergunta que talvez vocês nunca tenham feito a si mesmos. Vocês têm percebido o agir de Deus em suas vidas? Vocês já pararam para pensar que os sinais do céu passam diante de vocês como o vento que nos toca e muitas vezes não encontra lugar para pousar? Permaneçam até o fim deste vídeo, porque nesta palavra de hoje, o Senhor quer abrir os nossos sentidos espirituais. Nós refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os sinais do céu que passam diante de nós. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, vimos que, ao contar uma parábola, Jesus aponta para uma figueira, uma simples árvore, e dela ele tira um profundo ensinamento. O Senhor diz que quando seus ramos começam a brotar, nós sabemos que o verão está próximo. Isso é impressionante, meus irmãos. O Filho de Deus usa uma simples e frágil árvore, um simples e frágil broto, para anunciar um forte movimento. Vejam, o Senhor está ensinando que os sinais do reino de Deus não começam com terremotos espirituais. Eles começam nos detalhes. Eles começam com pequenos despertares. Eles começam, meus irmãos, com algo que se move dentro de nós antes mesmo de se mover ao nosso redor. Depois, nosso Senhor vai dizer algo que atravessa os séculos como fogo que não se apaga. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, isso significa que tudo que hoje parece estável, um dia irá desabar. Tudo que hoje parece eterno, um dia terminará. Tudo que hoje parece definitivo, um dia, cedo ou tarde, mudará. Mas a palavra de Deus permanecerá como raiz eterna. Neste Evangelho, Jesus está dizendo a nós para aprendermos a ler os sinais de Deus. Eles não gritam, eles sussurram como aquela leve brisa que falou a Abraão. Sabe, meus irmãos, o problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, tão acelerado, tão saturado de urgências humanas, que os sinais do céu parecem pequenos demais para serem percebidos. Mas é justamente aí, no meio desse turbilhão de acontecimentos, que Deus se manifesta. É aí que Ele age. Ele age no detalhe, Ele age no movimento interno, Ele age na inquietação que muitas vezes você quer ignorar. Ele age naquele chamado que você insiste em adiar, naquela lágrima silenciosa que você derramou sem entender o porquê. São João da Cruz dizia que Deus fala na alma como uma suave brisa, um suave murmúrio. Mas quem não silencia, esse não escuta. Meus irmãos, Jesus está nos dizendo hoje
que o verão espiritual se aproxima de nós. Mas só quem olha para a figueira perceberá a sua chegada. Então eu lhe pergunto, irmão, quais são os brotos que Deus tem feito nascer no solo da sua vida e que você muitas vezes insiste em ignorar? Talvez seja um convite para rezar mais. Talvez, meus irmãos, seja uma necessidade de se reconciliar, uma dor que revela uma área que precisa ser curada. Talvez seja aquela saudade da presença de Deus. Talvez, irmão, seja uma força interior dizendo: ei, filho, filha, é tempo de voltar. Talvez seja uma mudança que você sabe que precisa fazer. Meus irmãos, talvez a sua figueira já esteja brotando, mas você continua vivendo como se ela estivesse seca. E aí Jesus está nos dizendo que Ele está perto, Ele está falando com você. Olhe, meus irmãos, para os sinais da presença dEle. Santa Teresa de Calcutá dizia algo que ilumina profundamente este evangelho. Deus não começa nada em você sem a intenção de completar. Se Ele está fazendo brotar, é porque o verão da graça já chegou. Irmãos, a palavra de Deus hoje não passa, ela nunca passará, ela jamais irá passar. Mas nós podemos passar sem ela, e isso é um risco. Esse talvez seja o maior risco da nossa vida espiritual. Os sinais estão bem diante dos nossos olhos. Os brotos já estão surgindo. O verão de Deus já se aproxima diante de nós. E a pergunta é se você vai permitir que Deus complete o que começou ou você vai continuar vivendo como se nada estivesse nascendo dentro de você. Hoje, Jesus não quer apenas que você veja a figueira. Ele quer que você seja ela. Ele quer que você brote, que você desperte, que você recomece, que você mostre ao mundo que o reino de Deus está próximo. Ele está dentro de você. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.